Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora a nossa segunda aula do curso C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo, oferecido por mim, professor Joás Melo, em parceria e com pré-requisito de doutorado da FURG, Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tá bom? Nessa aula de hoje, se você está bem lembrado da primeira aula, na primeira aula a gente viu C.S. Lewis, sua história, o que ele já viveu, o que ele escreveu. Hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho no grande conteúdo da literatura. Como o nosso foco nessa primeira parte do curso é entender a literatura dele, a gente vai examinar um pouquinho, antes da literatura dele, ir para o pressuposto básico da literatura em si. Entendendo o que é literatura e, afinal de contas, a grande pesquisa dessa segunda aula, a grande pergunta dela: a literatura possui uma função? Essa é a nossa aula de hoje e a gente vai começá-la por partes, tá bom? Eu vou mostrar para você o que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é literatura. Antes de discutir, como já há muitas discussões por aí, se a literatura tem ou não uma função. Será que ela é um tipo especial de escrita? Será que ela possui critérios inerentes a ela? Coisas que só pertencem a ela e que não compartilham com nenhum outro tipo de escrita? Quem determina o que é literatura? Ela é uma instituição? Quem ordena sobre ela? Quem manda e desmanda? E nós, para entendermos isso, vamos estudar três pressupostos de três grandes pesquisadores. E um deles, o filósofo, Jacques Derrida. O Derrida, a gente vai estar estudando a perspectiva dele, oferecida nesse livro, essa estranha instituição chamada literatura, que é uma entrevista dele, é bem interessante. Acho que você ainda encontra ele aí pela internet, tá bom? O Derrida, ele é um camarada muito interessante, porque ele é filósofo, mas ele se propõe a desconstruir a própria filosofia, colocando o discurso filosófico como um tipo de discurso literário. Enfim, vai ser bem interessante da gente examinar a perspectiva dele, mas como você pode observar aqui, eu deixei por último, porque antes de ir para esse cara que vai ser o grande motor aí do desconstrutivismo linguístico, a gente vai estar estudando primariamente os pressupostos do crítico e teórico da literatura Terry Eagleton, no seu livro Teoria da Literatura, uma introdução. A gente vai examinar como Eagleton vai conceituar a literatura, e é interessante que ele não conceitua com os seus próprios critérios. Ele vai apresentar um conceito e vai criticar esse conceito. Para quem já teve o prazer de ler essa obra aqui, deve ter sentido o mesmo que eu, sabe? Eu estava lendo, né? Aí o Eagleton vai botando os pressupostos, né? Aí ele o primeiro capítulo se chama O que é literatura. E aí ele vai comentar, né? A literatura é mímese, é escrita imaginativa. E vai dizer quem concorda com isso. E você vai te convencendo, sabe? Você vai dizer, poxa, caramba, claro que é isso. E aí ele vai, peraí, mas isso. Aí você, poxa, não era isso. Aí ele vai para a segunda pressuposição. Vai dizer que a literatura é uma linguagem, é um tipo de texto que emprega uma linguagem peculiar. E aí vai falar dos formalistas russos. E vai te convencer disso também. E depois ele vai dizer, não é bem por aí. Aí você, poxa, também não era isso. Enfim, é uma experiência bem legal. A gente vai estar falando um pouquinho sobre os pressupostos de Eagleton também, mas apresentando também uma visão mais contemporânea do Antoine Compagnon, com o Demônio da Literatura, outro livro também essencial para quem quer mergulhar no universo da literatura, conhecer mais esses pressupostos, tudo mais, dessa ciência barra arte que nos envolve tanto. E ele vai partir de uma proposta bem semelhante à do Eagleton, mas ele vai por sessões, ele vai trabalhar o que é o leitor, o que é o autor e o que tantos teóricos e críticos falaram sobre o leitor, sobre o autor, morte do autor, intenção do autor. É bem interessante também. E a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre eles três e vamos falar sobre a função alegórica da literatura. O que é literatura? Qual a função da literatura? Vocês já estão percebendo aqui que eu vou defender, né? Minha pressuposição é que ela tem uma função. E eu vou apresentar para vocês aqui uma das funções dela, que é a função alegórica, que é aquela que eu apresentei tanto na minha dissertação de mestrado,
pela UFPB, como a que eu defendo agora na FURG, a função alegórica nos escritos de C.S. Lewis. E vamos examinar, para tanto, alguns exemplos da literatura brasileira e da literatura em geral. Para vocês não dizerem que hoje a gente falou pouco de C.S. Lewis, a gente vai terminar essa aula analisando o que o próprio Lewis falou sobre a referencialidade da literatura, a linguagem referencial da literatura. Será que a literatura é autorreferencial ou será que ela é... O que seria para fora? Enfim, será que ela referencia outras coisas? E é isso que a gente vai estar falando. E ele, o que ele disse sobre a própria literatura dele? Será que ele sabia que o que estava escrevendo tinha outras coisas? Seria muita ingenuidade pensar que não. Mas o que será que ele diz que fazia querendo fazer isso? Tipo, eu vou escrever esse livro para falar disso? Não. Como é que se dava o processo de escrita criativa, imaginativa dele? É isso que a gente vai ver na terceira parte dessa aula, mas vamos para a primeira então. Terry Eagleton, o que é literatura? O Eagleton, gente, na primeira parte do livro dele, Teoria da Literatura, Introdução, ele vai dizer que a literatura não é uma escrita imaginativa. O que seria uma escrita imaginativa? Seria aquela básica distinção entre o que é fato e o que é ficção. Hoje eu estou dando essa aula para vocês. Se você está vendo no dia certinho, você está vendo na quinta-feira à noite. Se você não está vendo, você está vendo em qualquer outro momento. Então, é fato, é verídico, é verdade que você está nesse momento olhando para a tela do YouTube, não sei se você esteja assistindo aqui comigo, olhando para a tela do YouTube e vai estar assistindo esse vídeo. Isso é fato, não é ficção ou imaginação. O Eagleton ele vai propor essa primeira proposta, ele vai apresentar essa primeira proposta da literatura como a escrita que não representa fatos reais. No entanto, como escrita imaginativa, né? No entanto, a escrita imaginativa que não é literatura. Como assim? E aí ele vai mostrar que essas duas coisas quebram para os dois lados, porque se eu digo que a literatura é só escrita imaginativa, existem formas de eu escrever imaginativamente sem ser literatura. Nem toda escrita que não é factual, que conta com a realidade, ela é necessariamente literatura. Ao mesmo tempo, a literatura ela pode ser baseada em fatos. Existe o realismo literário ali depois do romantismo. A literatura ela pode contar com fatos da realidade. Se você pega, por exemplo, Sertões, do Euclides da Cunha, que é bem descritivo. Enfim, a literatura ela não se prende a isso. Mas o que mais que ele vai desenvolver? O Eagleton ele vai destacar para a gente que não é um emprego peculiar da linguagem. Isso porque, ele explica isso, porque os formalistas russos, eles defendiam que quando há uma preocupação com o uso da linguagem, quando você está ali preocupado em fazer alguma coisa com a linguagem ou outra, isso é literatura. Seria a linguagem retirada do seu uso comum. No entanto, que seria o que eles vão chamar de literariedade. No entanto, o Eagleton vai dizer que não é assim. Por quê? Porque é a linguagem simples que é literatura e é a linguagem rebuscada que não é literária. Então, eu posso falar para vocês aqui com muitos termos complexos e vai ter pessoas que podem achar lindo isso que eu vou falar, isso que eu posso falar para vocês. No entanto, não significa que porque eu utilizei palavras rebuscadas, que tem a literação, que tem a assonância e que é tão bonito de ouvir, não quer dizer que por apenas esse motivo, isso que eu vou falar para vocês é literatura. Ao mesmo tempo que, se a gente pega os escritos, por exemplo, de Casimiro de Abreu, não Casimiro de Abreu nem tanto, mas de poetas que escreviam com palavras simples, que não se preocupavam tanto com rimas, que não tinha... Os próprios ficcionistas, enfim, eles não estavam preocupados em utilizar a linguagem fora do uso comum. Mas isso não quer dizer que o que eles escreveram não era literatura, unicamente por isso. O Eagleton vai explicar para a gente que em Manchester, na cidade de Manchester, há muito mais metáforas na fala do povo de lá do que em diversas obras da literatura. A gente tem dizeres nossos, a gente tem, por exemplo, expressões como água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tipo, eu poderia dizer, insista que vai dar certo, mas não, eu vou utilizar essa expressão idiomática. Não quer dizer que porque eu não fui direto, mas utilizei uma linguagem peculiar, que isso que eu falei para vocês é literatura unicamente por não ser peculiar. Aliás, por ser peculiar. Podendo avançar aí para frente, o formalismo, representado por Jacobson nesse fator aqui,
Ele tinha muita atenção à linguística da literatura, ou seja, a literatura era somente o que tinha esse traço que era a literariedade. Por exemplo, se a gente fosse colocar a literatura em uma lâmina para olhar no microscópio, a gente veria que ela tem indícios ali nela de literariedade. Isso seria a propriedade intrínseca da literatura. No entanto, isso seria puramente linguístico. Por quê? Não dá para dizer que a literatura que não tem literariedade não é literatura. Como eu já expliquei para vocês. Perdão. Língua não familiar, no caso aqui das metáforas e de entre outras tantas outras coisas, e fuga da crítica impressionista. Gente, os formalistas russos, tem gente que costuma olhar de forma muito negativa para eles. Mas o que eles estavam querendo fazer? Inspirados ali na linguística, em Saussure, em tanta gente, Saussure é o pai da linguística, que vai ali determinar como os linguísticos deveriam se seguir para ter uma característica mais científica, mais estruturalista. O pessoal quis fazer algo semelhante à literatura. Eles queriam que uma crítica literária não fosse só do tipo, isso daqui é bom porque eu gosto. Não fosse só impressão, isso daqui é ruim porque eu não gosto. E eles começaram a buscar isso daqui para defender uma crítica embasada à literatura. Mas essa delimitação é também limitada, assim como a primeira. Seguindo, também não é um discurso não pragmático, que é bem semelhante a esse anterior, que não tem finalidade imediata, nem complementa uma linguagem autorreferencial. Não pode se resumir a esse conceito, pois um texto pode ter sido histórico em outros tempos, que foi histórico, pode ser considerado literatura. As crônicas, se vocês já tiveram a oportunidade de examinar a literatura portuguesa, as crônicas, enfim, tem gente que defende que a primeira literatura escrita no Brasil, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, é a primeira amostra de literatura feita no Brasil, ainda que defendam que não é literatura brasileira. Mas, gente, o Pero Vaz ele não queria fazer literatura, ele não estava querendo fazer uma linguagem não pragmática, não estava querendo dar literariedade, não. Mas pelo peso, pela função histórica que aquele escrito tem para a gente classifica isso como literatura. E estuda isso na escola como literatura também. As crônicas dos reis, de Dom Pedro I, enfim, as crônicas desse cara, se não me engano é Fernão Lopes, o nome que eu estudei na minha graduação, viraram tudo literatura ali do tempo do trovadorismo, juntamente com Dom Denis de Portugal, que é o rei trovador, enfim. A gente examina tudo isso daí no mesmo período. Mas, Joyce, eles não queriam fazer um discurso não pragmático. Era pragmático, tinha uma finalidade. O Pero Vaz de Caminha queria informar o rei. Exatamente. Por isso que a gente não pode concordar que a literatura não é um discurso não pragmático. Ela pode ser um discurso não pragmático, mas também pode ser um discurso pragmático que hoje a gente considera como literatura. Se não ficou claro, vocês podem falar aí no comentário que eu esclareço, tá, gente? Vamos avançando. Em diversos lugares, a literatura teve uma função social, histórica, religiosa. Por exemplo, hoje a gente estuda a Ilíada, a Odisseia, que contam a própria teogonia de Hesíodo, que contam com fatores religiosos que o pessoal de fato cria naquele tempo. Apolo, os deuses, as pitonisas de Apolo, eram coisas religiosas para os gregos. Mas hoje em dia a gente lê isso tudo como literatura. Então, não quer dizer que porque esses textos foram escritos com funções específicas, eles não são e nem nunca podem ser literários, porque hoje a gente os lê dessa forma. Ficou um pouco repetitivo, mas vai ficar mais claro para frente. A definição de literatura, portanto, fica a cargo do modo. Olha que interessante. Então, gente, é o modo como se decide ler, não necessariamente o texto. A forma como eu, como um crítico, como um teórico, como um estudioso, como um leitor, paro e olho para aquele texto. Se eu for olhar para aquele texto como literatura, como algo que eu vou atribuir um valor maior do que um escrito comum, isso vai determinar que ele é literário, de acordo com o Terry Eagleton. Mas ele não vai ficar por aí. Ele vai dizer que, a partir disso, não é fácil unir, portanto,
tudo que se chamou de literatura, pois não existe essência literária. A literatura não tem esse negocinho de colocar ela na lâmina e olhar no microscópio. Porque quem vai decidir, no fim das contas, de acordo com o Eagleton até aqui, é quem decide ler a coisa. Mas vamos ver o que mais ele diz sobre isso. Exatamente. Essa definição do John Ellis, que o Eagleton cita aqui, é muito legal. Porque ele vai dizer, e isso daqui é muito legal, porque além de ser muito claro, tipo, eu aprendi essa metáfora e nunca mais esqueci, é muito significativo. Literatura é mato. Tipo, eu estava limpando, né, ali a parte da frente da casa da minha avó, perdão, da minha mãe. E aí eu arrancando um matinho, né, que tinha crescido lá, e eu falei, mãe, eu vou arrancar esse mato aqui. Ela, certo, mas não arranca essa planta aí não, porque eu gostei dela. Ou seja, porque minha mãe gostou daquela planta, aquela planta não era mato. O que classifica mato? O mato não tem uma propriedade intrínseca. Se eu gostei de alguma coisa, ela deixa de ser mato, ela vai ser uma planta, ela vai ser babosa, ela vai ser, enfim, ela vai ser alguma coisa que eu vou dar um nome e vou me preocupar com ela. Então, literatura, ela é mato no sentido de que, quando eu paro para olhar com mais atenção para um texto, para atribuir um valor maior, para ele, eu vou considerá-lo como literatura. E isso não tem necessariamente nada a ver com o que existe já no texto. Ele é mais extrínseco do que intrínseco ao texto. Avançando ainda sobre o Eagleton, vamos ver aqui. Gente, e esse daqui é um exemplo que eu achei muito interessante, que eu aprendi nas minhas aulas e que eu trouxe para a gente refletir. Se literatura fosse escrever bonito, não haveria má literatura. E aí o Eagleton ele vai apontar isso para dizer que a relação que ele vai colocar entre a literatura e o belo não é necessariamente tão clara. Por quê? Se fosse, a literatura seria só aquilo que é bom. Mas se a literatura fosse só isso, como haveria má literatura, afinal de contas? E o Bose, e aí eu peço perdão já desde antemão, para quem gosta muito do Casimiro de Abreu, porque o nosso também crítico brasileiro, o Alfredo Bose, se eu não me engano, é Alfredo o primeiro nome dele, ele vai dizer que o Casimiro de Abreu reduzia a natureza e o próximo a um ângulo visual menor, o do seu temperamento sensual e mineiro. A sua poesia agradou sobretudo pela coerência manifesta e por um ritmo cantante, uma expressão fácil e uma palavra brejeira, mas agradou a um público médio, pouco exigente, que esqueceu ou ignorou escritores que trataram os mesmos temas, como os já referidos Gonçalves Dias, Junqueira Freire ou Álvares de Azevedo. Gente, o Bose, ele não gosta do Casimiro de Abreu, como deu para você perceber aqui, tá? Peço perdão, como eu já tinha dito de antemão, mas esse daqui é a perspectiva de um grande crítico brasileiro, que escreveu aí literatura brasileira, aliás, história concisa da literatura brasileira, aquele da capa laranja, né? Se você é de letras, talvez já tenha visto. Ele vai dizer que, gente, eu não gostei, em outras palavras. E ele não tem uma linguagem rebuscada, é uma linguagem mais simples, Aurora dos 20 anos, se não me engano. Acho que estou confundindo o Álvares de Azevedo. E ele vai dizer, gente, isso aqui não é boa literatura. Mas percebam que ele não vai dizer que não é literatura. Ele vai dizer apenas, é literatura, alguns gostam, mas os que gostam não têm um gosto muito rebuscado. Eu, que tenho gosto rebuscado, não gosto disso. Enfim, as questões aí da crítica. Mas vamos para frente. Literatura é um tipo de escrita altamente valorizada, como eu já tinha dito anteriormente. E mais para frente a gente vai ver que ela é, portanto, indefinível, porque ela vai ser, se não completamente impressionista, ela vai partir de um senso comum que considera esse texto como literário. Mais para frente, o valor também, gente, é transitivo, porque o que é literário hoje pode não ser amanhã. Shakespeare, por exemplo, pode deixar de ser literatura. Assim como livros que já foram literários por muito tempo, hoje as pessoas olham e não dão mais valor. Coisas que hoje a gente olha e diz, olha, isso aqui nunca vai ser literatura. No futuro também pode se tornar literatura, porque o seu valor é transitivo. Os juízos críticos, portanto, não são isentos de valores extraliterários. Os valores extrínsecos moldam a visão de mundo. Ou seja, a forma como os críticos olham com a sua bagagem de vida, com o seu arcabouço teórico e com a sua percepção de mundo, a sua cosmovisão, é o que determina
se é literatura ou se não é literatura. O Antoine Compagnon, por sua vez, ele vai dizer que não havia teoria na França. Quando vai haver, em seguida, é só devido à institucionalização. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que quando a teoria vai surgir na França, em 1980, quando ela vai retornar à França, ela vai voltar com Derrida, Foucault e Barthes. E isso vai colocar uma grande questão na visão da literatura, uma vez institucionalizada, e entendo institucionalizadas como mais escolarizada, como mais voltada à formação, tá? E isso vai colocar um dialogismo, ou seja, não teremos apenas uma crítica em questão, ou uma teoria da literatura em questão, porque nós teremos o formalismo, que se foca na forma, né, como os formalistas russos, que eu já expliquei anteriormente, e a gente vai ter o marxismo literário, que vai estar mais preocupado com aquilo que a literatura pode fazer, aquilo que a literatura pode comunicar, a função da literatura. Então, esse dialogismo, ele vai persistir e vai marcar a entrada com força da teoria da literatura na França. Mas o objetivo dessa teoria era combater o senso comum com uma crítica fundamentada. O Compagnon, semelhantemente ao Eagleton, ele vai dizer que a gente queria sair, do senso comum da literatura. A gente queria ter uma teoria que mostrasse que o que é literário, não só porque eu acho, mas porque tem fatores relevantes que mostram que isso daqui é literatura. E ele vai mostrar que a teoria, quando as vertentes atuais do discurso sobre literatura não são mais aceitas. Ou seja, esse caráter perdeu força com a institucionalização. As teorias, elas vão surgir quando as vertentes do discurso vão começar a se enfraquecer. O que é que o Compagnon quer dizer com isso? Vejam só. Platão e Aristóteles já iniciavam em sua época movimentos semelhantes aos movimentos críticos de hoje, querendo relacionar as categorias gerais pelas constantes literárias. Mas, mesmo assim, não faziam não faziam teoria. O que eles faziam era uma codificação, não dos estudos, mas da própria literatura. O Aristóteles e o Platão, Aristóteles, por exemplo, na Poética, ele vai dizer que a tragédia ela é composta por reconhecimento, por mudança de posição. Por exemplo, quando o Édipo Rei cai em si e percebe que casou com sua mãe e matou seu pai, como a profecia tinha dito que ele faria, o Aristóteles vai dizer para isso, vai dizer, olha, isso daqui quer mostrar que esse tipo de literatura, esse tipo de texto, esse tipo de tragédia tem essas partes. A intenção de Aristóteles com isso não era teorizar, mas apenas codificar a própria literatura. Descrever, era mais uma descrição do que uma teorização. Portanto, hoje em dia, as coisas acabam sendo bastante semelhantes, mas sofrendo com a institucionalização. A literatura, portanto, tem função, de acordo com o Compagnon, ela pode ser considerada como doxa, e aí ainda embasado nos gregos. Como assim? Eu acabei de citar para vocês Édipo Rei, e o Édipo, ele passava, e aí uma palavrinha importante para quem gosta de literatura, a catarse. Quem entrava em contato com a literatura grega, a tragédia principalmente, sentia aquela catarse, que era um sentimento de compaixão ou um sentimento de temor. É temor ou compaixão, tipo, eu me compadeço por Édipo, mas eu fico com medo que aquilo possa acontecer comigo. Essa catarse, ela é uma comunicadora do doxa. Doxa é a palavra grega para conhecimento de senso comum. Então, a função da literatura, a priori, de acordo com o Compagnon, é ser a transmitidora do doxa, o conhecimento de senso comum. A literatura não vai te propor a te dar aula de física, não vai te propor a te ensinar química, mas ela vai te passar conhecimento do senso comum, como é a vida. E aí vai ser muito parecido com, voltando a Aristóteles, a questão da mímese, a literatura que imita a vida ou a vida que imita a literatura, essa discussão que há até hoje. Mas, ao mesmo tempo, ela serve para questionar esse código. Ou seja, ela não só te mostra o que é o senso comum, mas ela questiona o senso comum, criando o consenso, mas também destruindo o mesmo. Ou seja, ela é uma instituição, e aí quem vai explicar melhor é o Derrida, uma instituição estranha, essa estranha instituição chamada literatura. Porque ela
cria o status quo, mas ela abala o próprio status quo criado por ela. A literatura não tem regras. Vamos para frente? A literatura, de acordo com o Compagnon, então, teria alguma forma específica? E aqui eu vou passar mais rápido porque eu quero dar mais ênfase no que a gente vai falar depois. Pode avançar. Na poética, sim. Aí ele vai falar que é questão de mímese, ficção, de acordo com Aristóteles. Na poética, essa definição era enquanto forma do conteúdo. Pode avançando aí. A literatura e o belo, essa daqui é importante para a gente falar. A literatura como uso estético da linguagem, você vai lembrar do Jacobson, pode avançando. Representação do que não é real, a fuga da vida real, a questão da linguagem não referencial, ela não fala do real, a diferenciação de fato e ficção. Ele vai repetir algumas coisas do Eagleton, pode avançando. Formalismo, distinção entre literatura e linguagem comum, novamente, retomando o Eagleton. A literalidade como objeto da crítica, pode avançar. A questão do estranhamento, de não ser pragmático. A literatura como objeto da crítica, a literatura que causa estranhamento, a questão ali que a gente tratou de não ser uma linguagem pragmática. Como não existem estruturas especificamente literárias, a literariedade ela não pode distinguir elementos linguísticos de literários. E isso daqui é importante. Porque linguística e literatura, embora haja um grande racha, se alguém está me assistindo e não é de letras, gente, quando você entra em letras tem uma grande dicotomia. Meu Deus, eu vou estudar linguística ou eu vou estudar literatura? A literatura, gente, ela não admite essa distinção, porque você pode examinar a linguística dentro da literatura, mas a literariedade, ela não é somente linguística. Não existe aquela questão da lâmina, tá bom? Literatura é mato. Literatura depende de quem vê. Em frente, literatura, portanto, é extraliterária e não intra. A questão do imanentismo, isso daí não existe, embora muitos professores ainda se apeguem com muita força a isso. A literatura, por fim, é aquilo que as autoridades, olha a conclusão dele, aquilo que as autoridades incluem como literário, mas é impossível chegar a uma essência. Autoridades, quem seriam essas autoridades? Botem aí nos comentários para dar uma olhadinha. O que você acha que é a autoridade da literatura? Que define o que é algo é literatura ou não? Será que sou eu, leitor? Quem sabe é a ABL, a Academia Brasileira de Letras? Ou quem sabe é uma grande editora, um grande crítico literário, o Prêmio Jabuti, enfim, vamos ver o que vocês acham. Então vamos ver o que Jacques Derrida vai falar sobre o assunto? Vamos lá. Gente, diferentemente daquela concepção que a gente tinha visto de fato versus ficção, o Derrida ele vai dizer que fato histórico ou ficção, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Vejam só, o que acontece também é o que deixa de acontecer, sendo os dois constituintes do acontecimento. Ou seja, quando eu vou narrar algo que aconteceu, o Derrida, ele é um grande desconstrutivista, porque ele vai dizer que a linguagem ela é necessariamente uma reconstrução da realidade. Portanto, a história ela não é exatamente o que aconteceu, mas o que eu narro do que aconteceu. E sendo assim muito semelhante e indistinguível para ele da ficção. Além disso, ele vai dizer que a literatura é uma instituição que deturpa o conceito de instituição, pois ela quebra com as suas próprias leis. Lembra daquele conceito de senso comum do Compagnon? A literatura estabelece o doxa, mas ao mesmo tempo ela destrói o doxa. É desse jeito que o Derrida vai defender. Indo para frente, ele vai dizer que ao mesmo tempo é a forma que permite que você fale tudo o que você quiser. Você pode falar de tudo, não há limites na literatura. E quem disser que a literatura fica até aqui, a literatura vem e quebra esses muros. A literatura também ela serve como uma instituição plenamente liberal e é um fenômeno recente que se relaciona com o conceito moderno de democracia. O Derrida vai dizer que como a democracia ela é ilimitada, a literatura também é ilimitada. Portanto, além disso, o escritor possui, por sua vez, licença para dizer qualquer coisa sem risco de censura. Fofoca bem breve aqui. Quando Gustave Flaubert, o escritor do grande clássico do realismo francês, Madame Bovary, quando ele escreveu Madame Bovary, contando aquela história, daquela mulher que trai o marido, enfim, com diversos homens, e o marido fica ainda atrás dela, que na época moderna, enfim, causou grande revolta, o Gustave Flaubert foi levado para o tribunal.
E lá no tribunal, o pessoal, ah não, como é que você fez isso, contando a história dessa mulher, e nem teve a dignidade de matar ela no final? Eita, que droga, acabei contando um spoiler pra vocês. Porque ela se mata no final, nem morre por causas naturais, nem é morta. Ou seja, o Flaubert, ele foi censurado, a priori, não decisivamente, por ter escrito Madame Bovary. No entanto, nos dias de hoje, a literatura, a gente pode dizer qualquer coisa, sem risco de censura. Eu posso criticar instituições religiosas, posso criticar coisas políticas, posso falar o que eu quiser ilimitadamente dentro da literatura. Indo para frente, o escritor como crítico político irresponsável. Dentro do contexto literário, eu posso falar o que eu quiser. Se eu for de esquerda, eu posso criticar a direita, contanto que seja uma crítica bem elaborada. E vice-versa, se eu for de direita, posso criticar a esquerda. Por quê? A liberdade de dizer tudo é uma poderosa arma política, mas não confere ao autor responsabilidade alguma. Afinal de contas, é arte. A arte, ela não confere responsabilidade a quem a cria. O que pode se tornar uma das maiores, pode se tornar a maior responsabilidade. O escritor se refere à democracia de um distante futuro. Por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos aqui sobre isso, mas George Orwell, no seu 1984, no A Revolução dos Bichos, ele vai dizer que é numa realidade dos bichos. E ali ele vai fazer uma grande crítica política. Mas, na verdade, ele estava falando necessariamente de algo que estava acontecendo ali no tempo dele. Mais para frente, a singularidade da literatura. Todo texto literário é singular por si, o que tornam todos comuns, pois possuem o mesmo traço. A gente não vai entrar muito na questão de singularidade, mas ele vai dizer que todos os textos literários, eles possuem um traço em comum, que é a singularidade, que é a reunião de todos esses fatores aqui anteriormente expostos. Mais para frente, a literatura é uma leitura que se presta à transcendência? Sim, mas outras também o fazem. E em nenhum dos casos isto é obrigatório. Transcendência é a extrapolação do significante. Ou seja, quando gato não quer dizer um animalzinho de 4 patas que é gostoso de passar a mão, esse meu nome gato, esse meu termo gato, ele está se prestando não ao seu significante imediato, mas à transcendência. E aí é onde vai entrar questões de alegoria, questões de linguagem extra-referencial. Quando gato não significa isso, mas significa uma construção simbólica ou alegórica daquilo que eu vou fazer, como eu vou explicar mais para frente. Uma literatura que proíbe a transcendência, portanto, ela se anularia. Ela precisa se prestar à transcendência. A literariedade é uma postura intencional para com o texto e não é intrínseca. Quando eu me proponho a ler o texto literariamente, ele será literatura. Agora, quando eu me proponho a lê-lo não literariamente, ele pode ser qualquer outra coisa. Mesmo não sendo filosófica, a leitura literária é uma experiência filosófica na medida em que permite pensar a tese. Todo texto, e Derrida ele vai dizer, que ele tem uma tese em si. Todo texto transmite uma mensagem. E, mesmo que não seja filosófica, mesmo que não seja uma escrita filosófica, ele transmite verdades filosóficas, que é muito parecido com o que o Walter Benjamin vai falar, que a gente vai ver mais para frente. Você avança para mim? No contexto literário, há sempre teses filosóficas. O texto literário neutraliza pressupostos metafísicos. Enfim, é um pouco do que ele já disse anteriormente. Ele vai estar sempre tratando com teses filosóficas através da literatura. Então, a função dessa literatura, de acordo com Derrida, seria transmitir essas teses filosóficas, que podem se tratar de qualquer coisa, social, político, enfim. A gente vai ver mais para frente. A literatura pode produzir mais revolução do que um texto revolucionário. Ou seja, a Revolução dos Bichos, no caso em inglês Animal Farm, é um texto que não foi criado para causar revolução, mas que pode causar revolução. Muito mais do que um cartaz que diga lá, se rebele, ou algo do tipo. Porque a literatura ela vai te envolver com arquétipos, e esses arquétipos vão despertar na gente coisas que uma linguagem pragmática não faria. Seguindo, algo que não foi inscrito como literário pode vir a ser considerado nesse rol, aquele mesmo papo do Eagleton com
com Shakespeare. Convenção e intencionalidade seriam os dois traços de literariedade, até rimou. Podem mudar. O que hoje é literário pode deixar de ser no futuro e nenhum critério interno pode garantir a literariedade de um texto, pois os literários e não literários compartilham dos mesmos traços. Ok, gente, até aqui eu sei, você talvez deva estar cansado, foi muito menos imagético e imaginativo do que a nossa primeira aula, mas a gente vai trabalhar agora com esses conceitos dentro de exemplos, tá bom? A gente vai dar uns exemplos de literatura e aí vai ficar mais fácil. Porque, afinal de contas, falar de literatura é falar de imaginação. Então, se a gente fica só na teoria, sem mostrar como essa teoria acontece na prática, a gente, primeiramente, não entende plenamente e, na verdade, deixa de ser até um pouco interessante. Mas vamos lá. Comparando aqui os três teóricos, os três estudiosos que a gente viu, eles só vão discordar na questão de fato igual a ficção, que para o Eagleton é, para o Compagnon não, mas para o Derrida é. Mas eles vão concordar que a literatura possui um valor que é transitivo, que a literariedade é extratextual, que a literatura é inconceituável, questão do mato, ela não é autorreferencial, ela não é um texto que se refere a si próprio, mas que se refere ao mundo à sua volta, e ela não possui essência. Esses três aí, eles vão concordar em tudo isso. Ok, o Benjamin, com o conceito de alegoria, ele vai dizer que, sim, na verdade ele cita o Jung, né? Que, na verdade, eu cito Jung, essa citação é minha. Que o símbolo ele tem a missão de ressignificar o objeto de vivência comum, lhe remetendo uma ideia mais profunda e implica alguma coisa além de seu significado manifesto e imediato. Então, quando a literatura ela vai se propor a ser simbólica, ela vai querer deixar o negócio mais profundo e ela vai ser multireferencial, como a gente já tinha tratado anteriormente. Vocês vão perceber que, na verdade, literatura e alegoria são conceitos muito próximos. Não tem quase como a gente dissociá-los. Vejam só, o Benjamin ele vai dizer que a função da escrita figurativa não é tanto o desvelamento de coisas sensíveis, mas o desnudamento. Eu não vou querer criar um conceito imaginativo dentro de uma escrita alegórica. Não, eu vou apenas rasgar o véu que separa o mundo da verdade do mundo. E essa alegoria ela vai me ajudar a enxergar o mundo como ele realmente é. A alegoria é o contraponto do símbolo, mas por isso mesmo, igual a ele tem força. Além disso, diferente de outros meios, a função da alegoria não é a de personificar o mundo das coisas, mas a de dar forma mais imponente às coisas, vestindo-as de personagens. Falando um pouquinho do Lewis, na verdade, do Lewis ainda não, vamos deixar o Lewis um pouco para o final. Falando do Animal Farm, por exemplo, que eu falei do George Orwell. Melhor do que falar do comunismo, da União Soviética, como ele é muito mais interessante eu vestir isso daí como um porco, eu vestir isso daí como uma fazenda, eu vestir isso daí como animais se relacionando entre si. Por quê? Vai ficar mais interessante de ver e vai ser muito mais rico. O poder imagético, eu torno assim as coisas mais imponentes. E aí fica muito mais fácil de eu enxergar a realidade como ela é. Porque o comum, ele é tão comum que eu não consigo observar para criticar. Então, quando a literatura vem e reveste esse comum de uma literariedade, e eu interpreto isso daí pelo viés alegórico, fica muito mais fácil de eu compreender, criticar e crescer com a realidade que eu convivo. Mais para frente, o Sartre ele vai dizer, eu queria destacar aí somente uma citação especial do Sartre, que é a segunda, você passa para mim, na verdade é a terceira. O artista teima ali onde o filósofo desistiu. No livro Situações 1, o Sartre ele vai dizer, falando ali do fantástico contemporâneo, né, que é um tipo especial da literatura fantástica, que a questão das teses que o autor vai propondo no texto, ele consegue ir muito além do que o filósofo foi. O filósofo tentou, mas desistiu, mas aí chegou o autor, o artista literário, o escritor, e ele consegue ir além, tanto no entendimento do povo quanto no impacto social. Mas
Isso aí, o Peter Penzold, né, citado por Todorov no Introdução à Literatura Fantástica, ele vai dizer que para muitos autores, o sobrenatural não era senão um pretexto para descrever coisas que não teriam nunca ousado mencionar em termos realistas. Mas vamos para os exemplos, para ficar mais claro tudo isso que eu falei até aqui. Fyodor Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, ele vai conseguir trazer discussões muito relevantes sobre o mundo em si, para a gente pensar o mundo com essa ótica mais referencial. Mas, no século XIX, eu destaquei aqui ele, mas eu destaquei também o Nariz, do Nikolai Gogol, que também é outro escritor russo. O Nikolai Gogol, escritor de O Nariz, O Capote, enfim, tantos outros livros, ele vai, nesse conto aqui, O Nariz, que é quase uma novela, eu examinei no meu mestrado, ele vai ridicularizar a sociedade russa de aparências. E ele vai colocar isso daí dentro de uma história no qual um funcionário público queria ascender socialmente. Ele acorda de manhã e, de repente, enquanto se arruma ali para sair, para ir se encontrar com a alta sociedade, ele percebe que o nariz dele tinha desaparecido. Esse nariz vai se transformar em uma pessoa que vai começar a fugir dele, e ele vai começar a se esconder das pessoas com um pano no rosto, e quando o pessoal começa a ver ele sem nariz, ah, meu Deus, esse homem não tem nariz, quem deixou esse homem entrar aqui? Ele vai ridicularizar o sistema de castas, de classes, russo, a partir de um homem que perde o nariz. Ele vai transformar algo da realidade em literatura para criticar a própria realidade. O Dostoiévski, por sua vez, em Irmãos Karamazov, ele vai tratar da questão do sofrimento, como o problema, tipo, Irmãos Karamazov é uma obra incrível, vai tratar do amor ali com o irmão do Alyosha e a Katerina, enfim, ele vai tratar de muitas coisas, mas uma das coisas, infelizmente o pessoal resume a só isso, ao problema do sofrimento e a realidade de Deus, mas ele vai estar tratando também disso. Ele vai dizer no discurso, no debate entre Alyosha, ou Alexei Karamazov, e Ivan Karamazov. O Ivan vai dizer como é que Deus pode existir, se existe tanta desgraça no mundo, se existem pais que maltratam tanto seus filhos, como é que Deus não interfere, como é que a gente pode defender? Se eu fosse crer num Deus, Deus teria que interferir. E o Alexei vai ali tentar fazer uma apologética e tudo mais. Não, mas Deus existe por causa disso, disso, disso. O Dostoiévski conseguiu trazer essa discussão filosófica para dentro da literatura. E quem está ali se deliciando com o seu livro, com a sua escrita também maravilhosa, está recebendo essa tese, está aprendendo, ainda que inconscientemente por ser indireto. Além disso, Castro Alves, né, com o seu grande clássico Navio Negreiro, no romantismo condoreiro brasileiro, ele conseguiu denunciar os males da escravidão, o sofrimento que os negros passavam vindo para cá através de poesia. Então, enquanto o pessoal, enfim, Luiz Gama, Junqueira Freire, tanta gente que trabalhou com essas questões, Junqueira Freire nem tanto quanto os outros, mas tantos poetas brasileiros e quiçá no mundo, conseguiram traduzir a dor da escravidão para o papel, fortalecendo, na verdade, ainda mais a sua tese de que a escravidão era algo ruim através da própria literatura. No século XX, perdão, isso, pode avançar? No século XX a gente já vai ter pessoas mais robustas, né? Na verdade, eu destaquei mais algumas, porque o século XX eu gosto mais, não que o Dostoiévski e os outros não sejam tão fortes assim. Mas aqui está o nosso Machadão. Machado de Assis, com o conto Pai contra Mãe, ele vai explorar o racismo, a grande questão do racismo. Quem ama mais o filho? É um pai que quer devolver, na verdade, que quer quase matar uma mulher grávida, entregando-a de volta a seu feitor? Ou é a mulher que está fugindo do cara, do homem, que está querendo maltratá-la? Quem é que vale mais? É a mãe negra protegendo seu filho ou o pai branco querendo sustentar o seu filho que está em casa? É um conto sensacional. E o Machado de Assis vai colocar justamente essa problemática, dentre tantas outras que ele vai fazer no próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Dom Casmurro, que ele vai trabalhar magistralmente, de uma forma subliminar.
Não subliminar como o pessoal conhece por aí, né? Mas de uma forma subliminar. Tinha gente que até criticou o Machado, dizendo que ele não tratava de assuntos sociais, mas a questão é que ele trabalhava tão bem que o pessoal não conseguia perceber. O Murilo Rubião, que é um autor brasileiro, que também eu trabalhei ele na minha graduação e no meu mestrado. O Murilo Rubião, com o Esmalte da Taberna Minhota, que é um conto, que é título do primeiro livro dele, ele vai trabalhar sobre a dessignificação da vida que o servidor público passa. O ex-mágico, ele é um ex-mágico, obviamente, ele era mágico e fazia mágicas de verdade, de fato, sobrenaturais. Mas, no momento em que ele vira servidor público, ele percebe, ele tenta se suicidar de diversas formas, mas as facas, as armas acabam se tornando em pássaros na mão dele, e ele decide, para acabar com a minha vida, eu vou ser servidor público. Sim, é desse jeito, gente. E o Murilo Rubião, ele foi de fato servidor público, inclusive do Juscelino Kubitschek, que ele era mineiro, o Juscelino também. E, enfim, ele, como é que eu vou me suicidar? Já sei, vou ser servidor público. E aí ele vai dizer que, na verdade, ele escolheu uma desgraça muito pior do que o suicídio. Ou seja, tem essa crítica enorme no conto. Kafka, com os seus clássicos, O Processo e a Metamorfose, ele vai fazer críticas à vida moderna. Quer ver? O Gregor Samsa, em A Metamorfose, gente, o cara acorda transformado numa baratona. E a grande preocupação dele não é, meu Deus, eu me tornei uma barata e agora? Essas perninhas terríveis que estão aqui embaixo de mim, o que vai ser de mim agora? Não, é ele, caramba, eu me tornei uma barata, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou viver agora? Como é que eu vou continuar sendo caixeiro viajante? Ou seja, ele vai mostrar que, na verdade, o mundo que a modernidade trouxe para o ser humano é o mundo que o transforma. É um mundo que o metamorfoseia em um objeto inumano. Porque para você ser humano, você não pode ser humano. Muito interessante. Mia Couto, para dar uma abrangência aí para a literatura africana também, em Terra Sonâmbula, ele vai dar uma perspectiva, uma noção muito interessante da guerra civil, dos olhos de quem viveu, dos olhos de quem passou ali. É muito rico, eu fiz um artigo sobre Terra Sonâmbula, onde destaquei como a alegoria é feita, como, na verdade, o problema da colonização que foi retirado acabou gerando outro problema, que foram as guerras civis que perpetuaram por muito tempo em Moçambique. O George Orwell, que a gente vai dar uma olhadinha com um carinho maior, porque eu acabei de ler há pouco tempo alguns livros dele, com 1984 e a Revolução dos Bichos e a política. E aí no próximo slide a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. Olha só, você passa para mim, por favor? Escrito em 1945, Animal Farm ou Revolução dos Bichos, o Orwell, ele vai fazer uma crítica muito grande, muito pesada ao comunismo, né? E ao autoritarismo. Ele vai, e aqui eu trouxe só, se você não conhece, gente, tem até em audiobook, né, no YouTube de graça para você ver, em 3 horas você ouve. Coloca no Velocidade 2, você ouve em 1h30. É muito legal a Revolução dos Bichos. E eu só tirei algumas citações aqui para não dar o spoiler completo para quem ainda não leu. Olha só o que ele vai dizer. Estamos zelando pelo seu bem-estar dia e noite. A Fazenda, como é o primeiro capítulo, eu vou contar, né? É do Sr. Jones, é a Fazenda da Solar, Fazenda Solar, né? E os bichos resolvem ali fazer uma revolução e expulsam os homens. E eles começam a se auto-organizar, né? Vão criar ali, e os porcos, eles ficam, inicialmente é todo mundo igual, mas aí eles percebem que precisam de uma cabeça e colocam os porcos como cabeça da sua sociedade. Para guiar ali essa sociedade onde todos são iguais. Estamos zelando, isso aqui é o discurso dos porcos, estamos zelando pelo bem-estar, pelo seu bem-estar dia e noite. É por sua causa que nós bebemos esse leite e comemos essas maçãs. Gente, eles tinham proibido, dizendo que ninguém ia comer leite, beber leite, nem maçãs, que ia ser tudo utilizado para todos. Mas eles retiveram as maçãs e bebiam o leite das vacas, que disseram que ninguém ia beber, o leite ia ser só para os bezerros. É por causa de vocês. Você sabe o que aconteceria se nós porcos falhássemos em nosso dever? Jones voltaria. Sim, Jones voltaria. E, gente, certamente, camaradas, isso é muito interessante porque até no nosso contexto político brasileiro a gente teve discurso desse tipo. Se eu falhar, fulano vai voltar. Se eu falhar, fulano vai voltar. Então aceitem tudo que eu fizer, porque se vocês não aceitarem, fulano vai voltar. Mais pra frente, a gente vai ter outra citação bem interessante.
Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Ou seja, na nossa sociedade, todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais que outros. Ou seja, é uma igualdade desnivelada. E eu acho que eu trouxe só mais uma citação. Isso. Não se tratar como seres humanos, não fazer comércio, não usar dinheiro. Isso aqui eram mandamentos, tá, gente? Que eles tinham estabelecido. 7 mandamentos da sociedade dos bichos. Não foram essas as primeiras resoluções aprovadas naquela reunião triunfante. Depois da expulsão de Jones, eles vão dizer, gente, a gente não tinha determinado que não iríamos fazer isso, nem isso, nem isso. Todos os animais se lembravam de ter aprovado tais resoluções, ou pelo menos pensavam que se lembravam disso. De fato, isso tinha acontecido. Mas os porcos, eles vão fazer algo muito semelhante com o outro livro, 1984, que é que eles vão incutir na mente de todos que, na verdade, isso não aconteceu. Que, por exemplo, nenhum bicho iria dormir em cama, mas eles vão lá e mudam em cama com lençóis. E eles os porcos começam a ocupar a casa do Jones para dormir na cama do Jones. E o pessoal, mas isso não tinha sido proibido? Ele, não. Eles começam a manipular a lei. E, gente, é incrível como isso acontece politicamente no Brasil. Em tantos outros lugares do mundo. A gente vê ascensões políticas que, na verdade, são desilusões políticas. E aí eu destaco uma figura do livro, que é o burro, coincidentemente, que não crê em nada. Se não me engano é Benjamin o nome do burro. Ele vai dizer, olha, vocês estão fazendo isso daí, vão construir moinho, mas não vai mudar nada. Ah, vão fazer uma revolução, mas não vai mudar nada. Ah, o Jones vai voltar, mas não vai mudar nada, vai continuar sempre ruim como foi. Indo mais para frente. Isso. E aí, para a gente concluir, já indo para a reta final da nossa aula, o que o Lewis falava sobre a referencialidade da sua própria literatura. Eu acho que eu consegui deixar claro aqui, não é, gente? Qualquer coisa me digam aí nos comentários e no chat, que a gente vai abrir durante a aula ao vivo. Ficou claro que a literatura, ela possui uma função, ela é indefinível, mas ela se define através da sua função. Ela se determina, se propõe a transmitir uma tese. Sabendo disso, o que o Lewis, que estava consciente disso, como é que ele escrevia? Como é que ele se propunha a articular com a função da literatura? Esse é o nosso objetivo de exame agora. Ele entendia que era um defeito grave, que a maioria das histórias de outros planetas fosse usada como veículo para exaltar algumas das tendências mais egoístas do ser humano. Isso aqui o Walter Hooper vai comentar, se não me engano, é no prefácio de Sobre Histórias, desse livrinho aqui do Lewis. E ele vai comentar que o Lewis reconhecia que os textos literários eram transmissores de teses, mas ele não gostava, por exemplo, dos livros do Wells, do H.G. Wells, do Herbert George, se não me engano, Wells, que transmitiam ideias como Guerra dos Mundos, tipo, quem vem de fora para destruir. E essa é uma visão muito complicada do próprio estrangeiro. E aí, enfim, ele vai dissertar sobre isso em outros escritos. E vai desconstruir isso em Além do Planeta Silencioso. E aí ele vai, junto com os Inklings, tentar construir histórias, como eu comentei na aula passada, que transmitam valores que eles concordam. Mais pra frente, escrever história para crianças é a melhor forma de arte para transmitir algo que você tem a dizer. Para ficar mais claro, para a gente entender. Ou seja, a transmissão de uma ideia, ela é mais bem feita se você escreve isso em histórias infantis. Você avança para mim, por favor. Histórias infantis, por tabela, conto de fadas. O conto de fadas não foi especialmente feito para crianças. Inclusive ele vai dizer que quando ficou adulto foi que começou a gostar ainda mais de conto de fadas. Nem exclusivamente apreciado por elas. Para Jung, os contos de fadas libertam os arquétipos que habitam no inconsciente coletivo, e quando lemos um bom conto de fadas, estamos obedecendo ao antigo preceito: conhece-te a ti mesmo. O Lewis, gente, ele vai defender que quando lemos contos de fadas, quando lemos contos tão imaginativos assim como a literatura maravilhosa, a gente vai estar entendendo os perigos, o heroísmo, os arquétipos que nos constituem como seres humanos de uma forma muito mais rica. E assim a gente vai poder se conhecer a si mesmo.
ele vai comentar, na verdade valorizando até mais a escrita imaginativa do que a escrita realista, que um garoto que ele enfrenta dragões na literatura e sempre vence, ele vai entender que isso daqui é irreal. E um garoto que lê uma literatura mais objetiva, de um garoto que sempre se dá bem na escola, ou que é oprimido, mas que sempre consegue superar a opressão, ele pode entender que isso daqui é regra. E ele vai se dar muito mal na vida. Ou seja, uma literatura que seja referencial, referencial mesmo, seja bem realista, ela pode prejudicar mais a infância de um garoto do que o próprio conto de fadas. Isso aqui ele vai dizer porque tem gente que não gosta de conto de fadas, que despreza, acha que faz mal para a criança. Ele vai dizer, não, gente, o que faz mal para a criança é ensinar para ela que o mundo funciona de um jeito que não funciona, que não serve para a criança. Mas quando você dá fantasia para ela, você trabalha com esses arquétipos aqui e ela vai conhecer a si mesma de uma forma muito melhor. Não só ela, como os adultos também. Mais para frente, e aqui uma confissão da metanarrativa dele, ele vai dizer que eu nunca criei uma história. Comigo é muito mais semelhante a observar pássaros do que a falar ou construir. Eu vejo imagens. Isso aqui, gente, é muito interessante porque, se você é como eu costumava pensar que Luiz parou e pensou, eu vou escrever uma história sobre cristianismo. Eu vou escrever o cristianismo puro e simples, vou escrever sobre o sacrifício de Cristo. E como eu vou escrever isso? A gente pressupõe, normalmente, que a tese vem antes da matéria literária. Mas ele vai dizer que, na verdade, não é assim. Eu vejo imagens. Se você tiver muita sorte, um grupo todo de imagens pode se juntar de modo tão coerente que você tem ali uma história completa, sem você mesmo fazer nada. Ele vai dizer que as imagens chegavam para ele. E ele teve a imagem de um fauno, de uma rainha, de um leão. E ele, como é que eu construo essa imagem numa história? E só depois a tese vinha. Tudo começou com imagens. Um fauno carregando um guarda-chuva, uma rainha em um trenó, um magnífico leão. No começo, nem havia nada de cristão sobre eles. Esse elemento apareceu por vontade própria, fazia parte da ebulição. A tese surge junto à literatura, mas ela não vem por causa da literatura. E aí o Luiz vai explicar também sobre histórias, quando ele vai fazer uma confissão metanarrativa, que a literatura, ela vem e vai se desenvolvendo. E isso vem do autor. O autor que há nele, o escritor que há nele, desenvolve lá o fauno, a feiticeira, o guarda-roupa e o leão. Mas o homem que há nele, o homem com crenças, o homem com cosmovisão, o homem cristão, ele vai naturalmente trabalhar junto com esse autor. E essas duas coisas vão trabalhar conjuntamente para que a obra seja finalizada. Mas vamos lá, para a gente ir concluindo já sobre moral da história, né? Afinal de contas, falando sobre conto de fadas, a gente tem que trabalhar com moral da história. Será que Luiz resumia as suas histórias a uma moral? Não. Sobre moral, ele vai dizer que, na verdade, não gosto de histórias que têm uma moral. Da mesma forma, tenho certeza que a pergunta do que as crianças modernas precisam não nos levará a uma boa moral. Seria melhor perguntar, de qual moral eu preciso? Tem gente que parte para escrever uma história, Luiz dizendo, né? Que, não, o que será que as crianças precisam? Vou escrever isso daqui porque as crianças precisam aprender a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Então, vou escrever essa história que ensine isso. Ele vai dizer, não, gente, se você quer transmitir algo para as crianças, não pense nas crianças, mas pense em você. De qual moral eu preciso, o que eu preciso aprender para viver. Então você vai desenvolver isso daí como um homem, juntamente com o autor. Nem tudo precisa de uma piscada de olhos, isso aqui eu acho fenomenal. Nem tudo precisa de uma piscada de olhos no final para entendermos que há algo mais acontecendo. Ou seja, você não precisa que o autor termine e dê uma piscadinha, tipo, gente, a moral da história é essa daqui. Não, você pode identificar isso daí. Por que as pessoas consideram tão difícil sentir o que lhes é dito que deviam sentir sobre Deus ou sobre o sofrimento de Cristo? Ele vai dizer, gente, como é que as pessoas sentem tanta dificuldade em entender o sofrimento de Deus, em entender Cristo? Por que as pessoas sentem tanta dificuldade nisso? Olhem só, supondo que ao lançar todas essas coisas em um mundo imaginário,
poderia tirá-las de sua associação a vitrais e a escolas dominicais. Seria possível fazê-las pela primeira vez aparecer em sua potência real? Será que não conseguiríamos, então, passar sorrateiramente por esses dragões atentos? Eu penso que sim. O Lewis, semelhantemente ao George Orwell em Animal Farm, ele vai se propor a quebrar esses vitrais da igreja, a quebrar todos esses limites eclesiásticos da escola dominical, para mostrar, através de uma história imaginária, a realidade de Deus e a cruz de Cristo, através da literatura, mostrando assim para o ser humano que o que lhe é comum, na verdade, não é comum. Ele vai tirar o véu para que a gente possa enxergar a realidade, que só pode ser enxergada através da literatura. E aí, a aula de hoje foi mais pesada, não é? Acho que você concorda comigo. Digita aí para mim o que você acha. Gente, mas é basicamente isso. A literatura tem uma função. No próximo slide, a gente vai poder... Isso aí, só uma revisão da aula de hoje. A literatura possui uma função? Sim, gente. De acordo com os nossos estudos aqui feitos, a literatura se propõe à transmissão de uma tese, consciente ou inconscientemente. Não possui em si própria características, né, a questão da conceituação da literatura, mas ela é um texto que se refere ao mundo. A literatura de Lewis possui uma intenção? Sim. O autor trabalhou, mas não foi motivado pelas suas crenças para escrever o que escreveu. Na próxima aula, a gente vai estar entendendo como não só a literatura de Lewis, a perspectiva literária dele, o fez escrever o que ele escreveu, mas como ele também foi motivado pela história que o envolvia. O que aconteceu nos anos dele? O que estava acontecendo no mundo? A gente viu a biografia dele, um pouquinho da biografia dele, breve biografia. Mas o que estava acontecendo no mundo em volta? Como o mundo estava? Como estava a filosofia? Qual era a influência de Nietzsche? O que Kant tem a ver com o C.S. Lewis? Como esses camaradas, esses filósofos, como as guerras afetaram o mundo e a perspectiva das pessoas em relação ao cristianismo? Por que Lewis escreveu o que escreveu, motivado historicamente? E como a compreensão histórica ajuda a gente a entender a literatura dele? Próxima aula a gente vai estar estudando o contexto histórico dele, sendo que nessa aula a gente já estudou um pouquinho sobre a literatura. Fica com a gente. Daqui a pouquinho eu vou estar mandando no nosso grupo de WhatsApp, se você está inscrito no curso, o nosso link para a reunião do Meet. E aí eu quero ver o que você aprendeu, quais são suas dúvidas e como essa aula aí te transformou, tá ok? Então, te vejo na próxima aula. Até mais!